Pessoal, vocês já devem ter, nesses últimos anos, participado desse debate sobre a escola austríaca, né? O que é essa escola austríaca? Nessa chegada de um monte de bibliografia nova sobre liberalismo, debate sobre a direita brasileira, novas fontes de conhecimento que a gente durante muitos anos nunca teve acesso. Então vou fazer aqui um breve resumo de alguns principais autores da escola austríaca, uma escola econômica, né? Economia política, de autores europeus, que ajuda a gente a ter as principais ideias aí do pensamento desses pensadores aí e que são justamente que se contrapõem ao marxismo, ao socialismo e as ideias socializantes que marcaram o final do século XIX e o século XX praticamente todo. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido a velha frase, o capitalismo explora o trabalhador, né? A exploração do trabalho, que vem do marxismo clássico, de todo o desenvolvimento da teoria marxista, né? Relações de capital-trabalho. O que a escola austríaca, desses pensadores que eu resumi aqui, acabaram desenvolvendo? Quer dizer, que o maior erro do socialismo não é moral, ele é epistemológico, uma palavra complicada aí. O que quer dizer isso? Que ele ignora como o conhecimento está distribuído na sociedade. Ele ignora a ideia de conhecimento, né, de diferenciação e de conteúdo. Então, não existe, na verdade, a ideia de exploração do trabalho como Marx desenvolveu. Entre os mais conhecidos é o von Mises, né, o Ludwig von Mises, que, entre outros trabalhos, lançou o Cálculo Econômico sobre o Socialismo, mas também tem as 6 lições, importante livro, que é uma conferência que ele fez em Buenos Aires nos anos 50. Mas, nesse caso, ele faz um contraste com a obra marxista e aponta uma situação, um ponto cego do socialismo, vamos colocar assim, que seria o seguinte: sem propriedade privada não existem preços reais, certo? A questão do debate sobre os preços é básica na economia austríaca. Sem os preços é impossível calcular os custos e, como consequência, as perdas. O Estado, como termômetro, planeja no escuro. Então a gente pega o exercício vivido na história da União Soviética, principalmente, mas de todas essas economias controladas, todas as economias que foram centralizadas, economias de Estado que foram centralizadas, elas têm um problema sério em definição de preço, definição de custo, né? Ela perde completamente a noção de preço e de custo. E essas decisões levam a um grau de ineficiência absurdo, né? Os sistemas entram em colapso. Você vai ver, por exemplo, o caso do algodão, que é um caso clássico na União Soviética, em que eles começam a produzir algodão na Ásia Central, ali no Lago de Aral, eles extraem a água de forma completamente descontrolada e tal, e você vê que, apesar do aumento de produtividade, em boa parte falso, eles não tinham ideia de quanto custava os inputs da produção de algodão e o preço que aquele algodão acabava tendo no mercado se ele fosse um mercado realmente aberto e fora de controle. É um caso clássico para vocês estudarem. Friedrich Hayek, economista austríaco, muito conhecido, foi além. Ele mostrou que o conhecimento econômico está disperso em milhões de pessoas. Cada indivíduo sabe algo sobre a sua própria realidade e é justamente isso que faz o mercado funcionar. Preços livres permitem que o sistema se autorregule, ajustando a oferta, demanda e a escassez de forma dinâmica. O socialismo ignora isso. O socialismo propõe que um grupo de técnicos pode reunir todo o conhecimento e direcionar as decisões. Todo o conhecimento necessário centralizado na mão ou na cabeça iluminada de algum grupo de pessoas que planeja tudo de cima para baixo. Nunca deu certo. Qualquer história econômica dos últimos anos, dos últimos 100 anos, se você quiser, demonstra que o dirigismo econômico não se aplica. Se despreza a ideia que o Hayek desenvolveu durante toda a sua carreira. Se você está gostando desse conteúdo, curte aí, compartilha, comenta e não deixa de se inscrever, beleza? Um terceiro pensador importante para quem quer entrar nessa conversa, Karl Menger. Karl Menger desmonta a ideia marxista de valor-trabalho, termo importante da obra máxima de Karl Marx, que é o Capital. A ideia de valor-trabalho, o valor de um bem não vem do esforço do trabalhador, mas da utilidade percebida por quem consome aquele produto. Olha a diferença bem importante. Você pode gastar horas criando alguma coisa, se esforçando para inventar alguma coisa, mas se ninguém quiser, não vale nada. Parece óbvio, mas na teoria marxista isso não se aplicava. O valor, segundo Menger, é subjetivo. Por isso que tem tanto produto caríssimo que, na verdade, o que você está comprando não é prático. Você não põe a mão, você não consegue comprar. Por exemplo, você compra o status. A noção de valor não estava embutida no pensamento marxista. E mais, o Menger mostrou que quanto mais a gente tem alguma coisa, quanto mais você acumula alguma coisa, menor o valor da próxima unidade. Isso também parece meio óbvio, né? Mas não era no marxismo. Isso é a chamada utilidade marginal decrescente. O marxismo ignorou
essa ideia, de que tem muito relação com a ideia de escala. Quanto mais você tem, reduz o valor unitário do produto. Então vejam só quantas ideias fundamentais da economia que foram desprezadas pelo pensamento marxista. Finalmente, o último pensador, Eugène Bombaverk. O Eugène Bombaverk foi também um crítico do marxismo, evidentemente, foi direto ao ponto onde o Marx viu a ideia de exploração. O grande vilão da história do marxismo é o lucro. Até hoje tem deputado brasileiro que fala que não pode ter lucro, né? Aquela coisa doentia, né? Segundo ele, o lucro não é injustiça, ele é uma troca intertemporal. Veja que interessante. O trabalhador prefere receber agora, o empresário assume o risco agora e só recebe se tudo der certo. Daí a importância do empresário. Todo mundo que fica falando mal de empresário, o empresário, pessoal, é o tomador de risco. É uma condição que o sujeito tem nata, é a pessoa que quer correr risco. Então todo mundo acha que o trabalhador a ideia de que o trabalhador é um coitadinho explorado. Na verdade, quem é que está tomando o risco para poder remunerar quem trabalha é o empresário. Não é uma condição de exploração. Você escolhe ser trabalhador e você escolhe ser empresário. Ser empresário, você toma risco. Tomar risco é para pouca gente. Então, salário e lucro existem em tempos diferentes. Isso depende da decisão individual, qual é o espaço, qual é o lado que você quer entrar. E a diferença entre eles é justamente o preço do tempo e do risco. Você trabalha como funcionário, não importa o nível que você esteja, você tem um risco calculado. Se você é funcionário, você depende das decisões de gente que está mais em cima e que tomou o risco para fazer aquele negócio funcionar. Se você quiser realmente ficar mais rico do que você é recebendo pelas horas do seu trabalho e pelo seu esforço, você tem que ser empresário. Então a escola austríaca não respondeu Marx só com teoria. Esses pensadores que a gente descreveu aqui, eles responderam observando e olhando o desempenho e o quadro das economias, como elas funcionam de verdade. Como é que você ter uma fábrica, como é que é você ter uma fazenda, como é que você ter uma empresa que desenvolve serviços, no dia a dia ali, como é que funciona. E eles mostram todos a sua maneira que onde o mercado é livre, as pessoas se adaptam, os preços se ajustam e o conhecimento circula entre todos. Aqueles que acumulam mais conhecimento, aqueles que acumulam menos, aqueles que querem acumular mais, aqueles que não fazem questão de acumular conhecimento e progredirem na escala de concorrência e competição. São termos utilizados frequentemente na escola econômica liberal dos austríacos. E finalmente, onde o Estado tenta controlar tudo, o que você verifica em loco é o crescimento da escassez. E quanto mais escassez controlada, mais pobreza, mais desperdício e mais desorganização. Todos os regimes que aplicaram economias de Estado, estrito sensu, acabaram tendo o quê? Distribuição de pobreza. Ah, mas o capitalismo é injusto, a concorrência é desigual, mas ela distribui riqueza. Essa é a grande diferença fundamental. Nós estamos, então, vendo aqui análises que tratam das consequências das duas escolas de pensamento, baseadas na observação da realidade. Enquanto Karl Marx, em toda a sua obra, seus seguidores falavam de intenções, os austríacos olhavam para os resultados. E quem quiser estudar história, fica ainda mais fácil de ver que aquela exploração que o Marx denunciou e cravou na sua teoria, que é reinterpretada até hoje, a escola austríaca respondeu com algo muito mais fácil de entender, que é justamente a ignorância planejada destrói a sociedade, mas o ambiente de concorrência, de competição e de espaço para os indivíduos poderem criar e trocar de espaço, trocar de posição, disputar e serem incentivados. A palavra mágica aqui também é incentivo, os incentivos corretos. A escola austríaca coloca isso em todas as obras, de um jeito ou de outro. O que movimenta as economias de uma forma geral são os incentivos corretos. Pega o caso brasileiro hoje, por exemplo, você está dando incentivo para as pessoas se pendurarem nos benefícios sociais, os benefícios que o Estado dá. Qual é a consequência, o resultado prático disso? Menos produtividade, menos criação de riqueza. Tá vendo como as coisas se encontram? Toda a teoria escola marxista, toda a teoria escola liberal austríaca se encontram nas práticas das políticas públicas em países como o Brasil, por exemplo, Brasil contemporâneo. Então vamos observar isso aí, quem tiver mais interesse vai atrás dessa bibliografia e vamos junto. Se você está gostando desse conteúdo, curte aí, compartilha, comenta e não deixa de se inscrever, beleza? A gente trazer mais conteúdo desse tipo, introdutório, mais importante para a gente ter uma visão mais completa das coisas.